Onde você estava e o que estava fazendo no dia 29 de março de 2008, por volta das 23h30? Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Jogaram de que endereço? Da altura? Pelo amor de Deus, jogaram uma criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, filha. Olha, você está escutando bem. Estou ouvindo. Pode aguardar a viatura. Olá pessoal, eu sou a Renata Lopes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o documentário de Isabella Nardoni, produzido pela Netflix, que vale muito a pena assistir, até mesmo para você ter uma visão mais clara e objetiva sobre aquele acontecimento. Eu particularmente amo documentários que envolvem crimes que causou repercussão mundial, porque tudo está muito mastigado e a gente entende melhor todo aquele acontecimento. Quando o fato acaba de acontecer e está sendo investigado ainda, a gente recebe bombardeios de informações que muitas das vezes acaba nos deixando confuso, o que faz o nosso cérebro filtrar apenas o crime e quem são os culpados, mas todo o resto passa batido. E o documentário faz o seu papel de trazer para a gente toda a contextualização daquele crime. O antes, o durante, o depois, a investigação, quem ajudou, quem foi o acusado, quem participou para descobrir o verdadeiro culpado e todas as pessoas que tiveram um papel importante diante daquele acontecimento que na maioria das vezes a gente nem sabia. Então, para você que pensa que o documentário ou o filme é só para promover o bandido, você está muito enganado. Ele também é para futuras gerações entender de uma forma mais objetiva sobre que aquele crime existiu e que é importante falar sobre ele. O caso ganhou repercussão internacional após um pai jogar a própria filha pela janela do 6º andar na zona norte da cidade de São Paulo. Bom, eu tinha 11 anos na época e me lembro que nesse dia, mais ou menos neste horário, eu estava voltando de uma festa teen realizada por coroinhas da Igreja Católica perto da minha casa. E você, o que estava fazendo? A Netflix, por sua vez, volta ao passado e relembra essa trágica história contada através de um documentário. Mas antes, se inscreva no canal, dê muito like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga lá no Instagram, que é Renata Lopes, com 2 E no Renata e underline no final. Agora bora! Após um pequeno teaser que descreve o que vamos encontrar neste longa, a cena começa com a mãe, vó e prima olhando álbuns de fotografias da Isabella. Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella, engravidou aos 17 anos. Ela comenta que foi um susto, pois ainda estava na escola. Ela e Alexandre Nardoni, pai de Isabella, permaneceram juntos até os 11 meses da criança. Mesmo com a separação, eles tinham uma relação até que amigável de pais separados. Quando Ana Carolina Jatobá entra na vida de Alexandre, ambos acabam se afastando por completo, o que acaba sendo normal na relação da maioria das pessoas que têm filhos juntos. Como a mãe de Isabella e a madrasta ambas são Ana Carolina, eu vou usar Ana Carolina para se referir à mãe e Jatobá para se referir à madrasta, para não ficar confuso. Ana Carolina também ressalta que Isabella gostava muito dos 2 irmãos que Jatobá teve com Alexandre, e a princípio a madrasta tratava a criança bem. Ana Carolina se sentia confortável em deixar Isabella com o pai, até pelo fato da amizade que ela tinha com os 2 irmãos. Ana Carolina tinha deixado Isabella na sexta-feira do dia 28 com o pai, e no sábado à noite ela estava em um churrasco com os amigos quando o seu telefone tocou. Valdir Souza e Luciana Ferrari, vizinhos de Alexandre, ouviram uma discussão de casal uns minutos antes do ocorrido. Logo após, ouviram alguém pedir socorro porque tinham jogado a Isabella. Valdir desceu para tentar ajudar e em seguida Alexandre sai pela porta de vidro que estava em frente à garota e começa a dizer que tinha um cara em seu apartamento e que tinha jogado a criança pela janela. E ainda disse que este homem estava de camiseta preta e quem estava de camiseta preta aquela noite era o porteiro. Vocês já perceberam que quando há um crime hediondo, as pessoas sempre tentam culpar o mais vulnerável ou alguém com a condição abaixo da deles. A gente vê esse cenário também com a Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos quando eles culpam a empregada de ter matado os pais dela. Os avós Rosa de Oliveira e José Arcanjo de Oliveira e a mãe Ana Carolina foram correndo até o apartamento de Alexandre, rezando para que nada de tão grave tivesse acontecido, pois eles só sabiam que houvera um acidente e que Isabella tinha caído. No momento em que eles chegaram no local, a polícia não queria deixar entrar com o carro,
Ana Carolina conta que desceu do carro ainda em movimento porque ela levou um choque ao ver tantas viaturas da polícia. Quando ela chegou perto da filha, Isabela ainda estava respirando. E o que ela desejava naquele momento era um socorro quanto antes para a filha, pois pelo fato dela ver a filha respirando, isso dava uma esperança. A avó de Isabela conta que para a família era apenas um acidente, até o momento em que chegaram ao hospital. Vó e mãe estavam abraçadas esperando a notícia da criança do lado de fora. Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi: você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar de tudo que aconteceu aqui. A Carolina foi descendo assim pelo chão, assim, pela parede. Aí eu catei minha filha, segurei ela. Ainda minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, por que comigo, mãe? Eu não tinha nem o que falar para ela. O que eu vou falar para minha filha? Que ela estava perdendo a filha dela. E aí começam as investigações. Ana Carolina e Rosa Oliveira receberam a informação de que elas tinham que ir à delegacia, o que era muito estranho para as duas, porque ambas acreditavam que aquilo teria sido um acidente. Elas não sabiam o motivo do porquê ir à delegacia. Entra em cena a delegada Renata Pontes. Ela diz que um policial militar chegou passando a ocorrência de que tinha acontecido um roubo no edifício e no roubo jogaram uma criança do 6º andar. Alexandre Nardoni e Jatobá foram chamados à delegacia para dar depoimento. E ambos falam sobre o porteiro. A delegada então começa a fazer uma investigação em cima do porteiro. Ela vai até o apartamento do casal e nota que não tinha arrombamento, mas havia gotas de sangue. Entretanto, não dava para saber se aquelas gotas eram de Isabela. Sérgio Vieira, um dos peritos do caso, diz que a casa não estava revirada como costuma acontecer quando entra um ladrão para roubar. O imóvel havia bagunça dos próprios moradores mesmo. Cenas mostram como a Ana Carolina ficou refém dos jornalistas que ficaram plantados 24 horas em frente à sua casa. Gente, eu particularmente acho esse tipo de comportamento muito invasivo, principalmente quando se trata de morte do seu próprio filho. Desculpa, eu entendo a posição de vocês, mas eu prefiro ficar no meu cantinho. Todas as pessoas que estavam na linha de frente do caso para as investigações receberam a mesma informação de que tinha sido um roubo seguido de morte. Então, no dia seguinte, ainda não havia os bombardeios dos jornalistas de que era o pai da criança, até porque eles também estavam querendo descobrir o quanto antes quem o tinha matado. Antes de Isabela ser jogada pela janela, ela foi asfixiada. O que chama atenção em quem está fazendo as investigações são as pequenas brechas que o acusado dá. Alexandre Nardoni estava mais preocupado em querer trazer alguém para a cena do crime do que sofrer o luto da própria filha. Além disso, o casal chegou na delegacia para dar depoimento com um grupo de advogados, o que é muito estranho. O promotor do caso, Francisco Sembranelli, reafirma que o apartamento não tinha sido arrombado, não havia nada faltando e a ausência de qualquer desconhecido dentro do prédio. A delegada Renata ouviu depoimentos de Alexandre Jatobá e das testemunhas, e ela percebeu que as declarações das testemunhas não batiam com a do casal. Em 3 dias, diante de tudo que foi averiguado, ela chegou à conclusão de que os assassinos poderiam ser o casal. Renata também acreditava que eles poderiam fugir, já que ele foi capaz de matar a própria filha. Então a polícia militar pede a prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Jatobá. Diante de todo acontecimento, a imprensa estava pressionando drasticamente todo o pessoal da investigação. Delegado, polícia, perito, todo mundo mesmo. Os jornalistas queriam o furo de quem era o culpado pela morte de Isabela, até porque o Brasil estava acompanhando este caso como se fosse uma novela das 9. Eu não sei vocês, mas eu lembro que só falava neste assunto. Escola, igreja, roda de amigos, ambiente familiar, parecia que a vida de todo brasileiro parou diante deste acontecimento. Após sair que possivelmente era o pai e a madrasta de Isabela, o casal ganha tipo um codinome. Eles passam a ser chamados de Nardones, se referindo tanto a ele quanto a ela. Ana Carolina e Rosa de Oliveira comentam como que a vida delas viraram de cabeça para baixo e como que aquilo tomou uma proporção que nem elas sabiam lidar. Por um período curto, nem a mãe nem a avó de Isabela acreditavam que Alexandre e Jatobá eram os culpados. Depois de uma semana presos, o casal sai da cadeia. Mário Palumbo, delegado do Grupo de Operações Especiais, comentou que quando o casal foi levado ao IML para serem soltos, ambos começaram a rir, o que deixou ele muito surpreso. Mário dirigiu-se ao Alexandre e perguntou:
qual o motivo da risada e relembrou que a filha dele tinha morrido. No dia 18 de abril foi marcado o interrogatório do casal, bem no dia em que Isabela completaria 6 anos. Isso fez muitas pessoas acreditarem que o agendamento foi proposital para fazer pressão para o casal confessar o crime. Quem entra em cena é Antônio Nardoni, pai de Alexandre e vô de Isabela. Ele sempre parecia muito calmo e não acreditava que o filho pudesse ter feito tamanha crueldade. Antônio gostava de aparecer na mídia, sempre com um ar um pouco soberbo para talvez tentar demonstrar que eles tinham dinheiro. E tudo estava sob controle. Ele era confundido como o advogado dos réus. Alexandre Nardoni, por mais que tivesse 29 anos, era dependente do pai para tudo. É aquele típico filhinho de papai que acha que pode fazer tudo e nada vai acontecer com ele, porque o pai sempre vai proteger? Alexandre apresentava quadro de pessoa agressiva. Ele ameaçou Ana Carolina quando Isabela tinha 1 ano e 4 meses por matricular a criança sem o consentimento dele. Rosa Oliveira comenta que Alexandre o ameaçava e que iria sumir com a menina. No dia 20 de abril, o programa Fantástico da emissora TV Globo consegue uma entrevista exclusiva na casa do pai de Alexandre Nardoni, do casal. No meio do pronunciamento, ele se perde, e com a entrevista do Fantástico, muitas pessoas presumiram que Jatobá era a predominante do casal. Mas a criminóloga Ilana Cassoy afirma que um exame mais profundo não conclui essa tese. Ela é a abusada do casal. Jatobá tinha depressão e era abusada pelo próprio marido. Ela foi isolada de tudo em sua volta. O que é muito louco também, se a gente parar para analisar, e se caso Jatobá não tivesse em momento algum participado do crime, mas acabou sendo conveniente sobre o assassinato de Isabela pelo simples fato dela ser submissa a este relacionamento. A pessoa aceita ser presa e passa por toda a humilhação em rede nacional e internacional porque simplesmente depende de um homem. Mas, a partir do momento em que você consente sobre um crime, você também é culpado. Entretanto, nunca vamos saber se ela teve participação ou não, ou se ela é a principal responsável. Mas eu acho que não. Novamente o casal vai preso e eles são escoltados porque a população queria bater nos dois. Os jornalistas souberam minutos depois que os Nardonis seriam presos. Então os policiais tiraram isso filme da parte traseira do carro em que o casal seria levado. E isso foi propositalmente, porque os policiais disseram aos jornalistas que eles teriam um presentinho. E quando eles foram colocados ali dentro daquele chiqueirinho, eles deixaram a parte traseira do automóvel levantado antes de transportar o casal, só para os jornalistas tirarem foto e filmar à vontade. Eu teria feito o mesmo se fosse da polícia. Depois de vários depoimentos e provas que juntaram para incriminar o casal de vez pelo homicídio, só no dia 22 de março de 2010 que eles foram condenados. Gente, a justiça do Brasil não anda, ela rasteja. Isso quando algo é feito, porque os pais das vítimas da Boate Kiss lutam por justiça até hoje. Na véspera do julgamento, o advogado do casal mudou. Entra Roberto Podival, um homem com bastante experiência. Na época, Podival tinha ganho 13 casos polêmicos de 15. O advogado Roberto aceitou participar do documentário e ele disse que via o caso como perdido, mas que não ia recusar a causa. Ana Carolina foi a primeira pessoa a prestar depoimento. Ela ficou alojada e isolada no fórum por 4 dias. O juiz não queria que ela tivesse contato com ninguém, muito menos com os jurados. A avó de Isabela ficou revoltada com a situação por saber que a filha tinha que dormir no fórum e ainda ficar sozinha. E ainda por cima não pôde assistir o julgamento da sua própria filha. Não deixaram ela participar. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen condenou Alexandre Nardoni por 31 anos, 1 mês e 10 dias. E Ana Carolina Jatobá por 26 anos e 8 meses de reclusão. Parecia final de Copa do Mundo. Dentro da sala do plenário era um silêncio absoluto de tristeza. O ar pesava em cima da gente. Era difícil de respirar, porque quem ganhou? Ninguém comemorou. Ninguém comemorou. Não teve um sorriso dentro. O advogado de Alexandre Nardoni bate na tecla que a história contada sobre o casal nunca aconteceu. E ele acredita que os Nardonis são inocentes. Na verdade, ele não acredita, mas como advogado, ele precisa defender seus clientes até o fim. Depois de toda a dor, toda a angústia, Ana Carolina Oliveira conheceu alguém onde teve 2 filhos.
uma menina, Maria Fernanda, e um menino, Miguel. A família Nardoni e Jatobá se recusaram a participar do documentário da Netflix. Isso foi só um resumão do documentário incrível que a Netflix fez. É importante vocês assistirem para até mesmo pegar detalhes que não foi contado aqui no vídeo, como por exemplo, uma simulação em 3D em que a perícia fez para ter como prova plausível que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá eram os verdadeiros culpados. Só que a perícia não podia fazer isso. Bom, você precisa assistir para entender o que eu estou falando. E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Comente se você gosta desse tipo de conteúdo e comente também o que você achou deste caso que afetou emocionalmente tantos brasileiros. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar muito like e me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo! Tchau!